Bem, pessoal, continuando aqui com a prova da Câmara dos Deputados, da de 2007, a gente vai agora para a questão 74, que é uma questão de criptoanálise, né? Criptoanálise seria a quebra, né, da criptografia. Então ele fala assim, ó, efetuar o short de certos bits no texto simples e no texto cifrado, para, examinando o resultado, identificar padrões, é uma técnica de criptoanálise. Aí ele dá essa sequência aqui, né? Consumo de energia, diferencial, linear, sincronismo, lógica, tá? Aí você pode pensar, pô, pessoal, consumo de energia, não tem nada a ver, nunca vi falar. Se você pegar livros, né, como, eu não tenho do Stalin, né, mas eu acho que deve ter lá, mas o capítulo lá de segurança do Tannenbaum, se eu não me engano é o capítulo 7, ele trata de todas as técnicas, né, e métodos de criptoanálise, né? E se eu não me engano, todas essas aqui estão listadas. Consumo de energia eu tenho certeza, porque na época que eu li me chamou a atenção. Então, o que seria o consumo de energia aqui, que seria mais esdrúxula, né? Seria você ficar monitorando, né, a temperatura da CPU, né? Porque ele sabe que determinados ciclos, né, de criptografia aumenta-se o consumo de energia da máquina, né, proporcional à complexidade do algoritmo, né? Não sei como, mas muita gente utiliza esse tipo de técnica para poder fazer criptoanálise de alguns criptossistemas, tá? Existem outros também, tem lá de você arrancar, congelar a memória e arrancar. Então, lá tem tudo, né? Nesse nível assim, de pergunta mais profunda sobre isso daqui, né, você vai pegar no Tannenbaum e provavelmente no Stalin, aí para a prova da Polícia Federal. Aqui a gente só precisa saber critérios básicos, né? E como ele fala de Shaw, a gente vai chegar à conclusão, tá? Que a resposta é a C, a linear, tá? E a linear, ela está relacionado ao Shaw, né, para identificar padrões entre o texto claro com o texto criptografado, ok? Mais uma vez, né? Criptografia pesada, né? A gente vai ver para a Polícia Federal e aí você precisa dessas duas referências aí, que seria o Tannenbaum e o Stalin, tá? A 75, ele fala assim, ó, um servidor de arquivos que se conecta a uma rede acessível a vários clientes e servidores, caracteriza uma arquitetura de armazenamento em disco. Então ele está falando basicamente aqui, a questão, a gente pode considerar ela uma questão de storage, né? Ou seja, de técnicas e dispositivos de armazenamento, tá? Então vamos lá, vamos identificar cada uma delas. SAS, pessoal, SAS é a evolução, tá? É a evolução do SCSI, né? Enquanto que o SCSI é um barramento, né, paralelo, o SAS é um barramento serial, tá? Então, na realidade, ele não é um servidor, não é um storage em si. Na realidade, ele é, né, o barramento de comunicação que pode ser usado para conectar um storage, como é muito comum, né? Se você pegar a arquitetura Sun, né, as Sparks, você vai ver, eles usavam muito o SCSI, né, como barramento, porque era um barramento mais eficiente, né, com maior throughput do que o ATA, né, o PATA, né, o paralelo ATA, certo? Então a gente tinha no que a gente chama de workstation, né, aqueles computadores melhores, né, diferentes dos PCs que a gente tem, seria o exemplo da Sun, era muito comum a gente ter o SCSI, né? E agora a gente vai ter o SAS, né, nas máquinas mais novas, tá? Eu acho que nas Blades deve ter isso daí. Então ele não é um dispositivo de armazenamento, ele é um barramento que se conecta ao dispositivo de armazenamento. Portanto, isso aqui está falso, tá? O RAID, né? O RAID é uma técnica, tá? Tolerância, né, a falhas. Eu sempre gosto de frisar que não é tolerância a desastres. Essa falha, pequenas falhas ele consegue se corrigir, tá? Tudo bem, a gente pode chamar um bunch, né, de HDs de um RAID, né, um armazenamento, mas ele não seria ainda assim, tá, um servidor, ele seria um dispositivo de armazenamento
E logo mais abaixo a gente vai ver que existe uma diferença na denominação de quando você está tratando de um dispositivo que não tem processamento, né, que não tem lógica de processamento, não é um ativo, de um ativo propriamente dito, né, nessa parte de storage. Então o RAID é aquele dispositivo de tolerância à falha, né, corrige pequenas falhas, uma perda de um HD. Se estiver em RAID você consegue recuperar, como a gente já frisou em aulas anteriores, né. Portanto, também RAID não é um servidor, tá? O SCSI a gente já tratou aqui em cima, né? Aqui esse seria o dispositivo paralelo, na realidade ele é um barramento, né? E não é um dispositivo de storage. Tá, o DAS, né? O Direct Attached Storage, então aqui está falso, né? Ele sim é um dispositivo de armazenamento, tá? Porém, ele não é um ativo, vamos dizer assim, né? Ele não é um computador, né? Ele não tem inteligência própria, ele precisa de alguém para operar por ele, né? E o que caracteriza um DAS? São aqueles HDs, né, externos. Se eu não me engano, também é um dispositivo de fita, etc. Tá? São dispositivos de armazenamento, né, que se conectam aos ativos, aos computadores propriamente dito. Esses daí são os DAS. O NAS seriam servidores de armazenamento. Portanto, essa aqui seria a nossa resposta. Então, o NAS, o Network Attachment Storage, seria, né, o servidor em si, um servidor especializado para quê? Para armazenamento de informação. E nessa arquitetura, né, a gente ainda teria aqui a SAN, né, que seria, né, uma rede, tá? Storage Area Network, seria uma rede, né, composta por servidores, composta por dispositivos, né, interligados por uma rede de alta velocidade, tá? É um Fiber Channel, por exemplo. E aí, esse conjunto interligado, né, de alta performance para armazenamento, a gente chama ele de Storage Area Network, ou SAN. Então, a arquitetura, ela teria uma hierarquia subindo, né, assim, seria, no caso aqui, um desenho descendo. Primeiro os dispositivos, depois os servidores com inteligência, depois um conjunto disso, né, interligado por uma rede de alta velocidade. Tá? Para essa questão, a resposta é a E, que caracteriza o servidor NAS. Olha, aqui realmente você precisava conhecer, porque, queira ou não queira, todos essas palavras, esses termos, eles pertencem à esfera semântica, né, do storage. Mas alguns são dispositivos de armazenamento, outros são barramentos, outros são técnicas de tolerância à falha, tá? Então aqui não bastava você só ter uma ideia, não. Você tinha que conhecer cada um deles para poder marcar aí a resposta correta. Com esse resuminho aqui já dá para a gente resolver questões futuras, tá? A questão 76, aí sim ela trata especificamente, ó, de RAID, né? Quem assistiu minhas aulas já viu os resuminhos de RAID, né? Eu já falei várias vezes, tá? Ele não está muito claro aí no material de vocês, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, no disco, a minha paridade, esse pezinho aqui que ele está colocando, ele está querendo identificar a paridade, tá? O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, eu tenho paridade nesse disco, eu tenho paridade nesse disco, eu tenho paridade nesse disco e eu tenho paridade nesse disco. Ou seja, a paridade nesse RAID é distribuída. Isso daqui, para quem conhece a arquitetura de RAID, é suficiente aí para matar a questão. Que tipo de RAID é esse, né? É um RAID 5. Professor, e onde é que eu vou encontrar matéria sobre RAID na nossa bibliografia? Você vai encontrar, por exemplo, no Tannenbaum, aí na parte de arquitetura de computadores, tá? Outros livros, assim, que puxam mais para... Porque, assim, o RAID, ele é... eu vou comprar um livro de hardware e eu vou ver RAID. Talvez, né? Porque RAID já é um dispositivo, vamos dizer assim, apesar de comum, mais complexo.
Mas assim, nas primeiras introduções dos dois livros Tannenbaum, tanto de arquiteturas de computadores quanto de sistemas operacionais, se eu não me engano, ele fala, né, sobre RAID, né? O livro de João Antônio também, na parte de informática, apesar de ser de informática básica, né? Mas é um livro bastante completo, cobre praticamente todos os assuntos. Isso aqui cai para a informática básica, né, que pede nas áreas gerais. Ele também dá uma abordagem muito legal, né, sobre RAID. Eu recomendo, né, que se tiver aí com uma grana, né, comprar o livro, né, do João Antônio antes de começar a esmiuçar pela ATI, tá? Porque ele dá uma base, você que está enferrujado, dá uma base, depois você vai partir para a ignorância, né, com as matérias mais complexas, tá? Então vamos aqui agora à questão 78. A questão 78, ela fala assim sobre configuração, né, do Windows 2003, tá? É isso mesmo, né? O Windows Server 2003, né? Essa edição não teve para usuário doméstico, foi exclusiva para servidores, tá? Esse aqui é o tipo da questão, né, que a gente tenta ler, tenta matar, mas assim, ela exige que você saiba, parece até questão de informática básica, que eu já não concordo na informática básica, que pior ainda, que o cara tem que saber o caminho, né, para poder percorrer para chegar em determinada configuração. Ou você sabe ou você não sabe, você tinha que saber operar o Windows 2003, eu acho que não cabe, mas vamos lá. Né? Então ele fala assim, ó, para configurar um pool de impressão em um computador Windows Server 2003, um administrador tem 3 dispositivos idênticos de impressão. Tem que ser idêntico, porque senão ele não configura o pool, né? Já teve questão passada sobre isso. Primeiramente, abre as propriedades da impressora, depois seleciona a opção ativar, já começa a dar o caminho, né? O pool de impressão na guia portas e em seguida, né? Aí vamos lá na A. Instala somente uma impressora, porque não é possível instalar impressoras idênticas no mesmo servidor. Bom, pelo menos a A, né? A A, ela está falsa, tá? A A está falsa. Porque é possível sim, senão você não conseguir instalar o pool, né? Beleza, melhor pra gente. A B, ele fala assim, ó, configurar a porta LPT1 para suportar 3 impressoras. Cada porta LPT só configura uma, tá? Então essa daí também, mamão com açúcar, aí dava pra gente eliminar essa, né? A C, a D e a E, vamos lá. Na guia configuração de dispositivos, configura as opções que podem ser instaladas para suportar 2 dispositivos adicionais de impressão. Pode ser, eu não sei, né? Na guia avançada, configura a prioridade de cada impressão para que ela seja distribuída entre os 3 dispositivos de impressão. Pode ser também, tem que olhar lá para poder ver, né? Não tem jeito. Mas a resposta que a banca colocou é a E, né? Seria, seleciona ou cria as portas mapeadas para as 3 impressoras. Ora, se você tiver trabalhado como administrador, né, nível operacional, do Windows 2003, você vai resolver isso aqui tranquilo. Se não, infelizmente, você não vai saber, né? As 2 primeiras dava para poder ir inferindo, né, qual era a que elas estavam erradas, né? A A e a B. Porém, essas outras 3 não dá para poder inferir, tá? São itens que a gente teria que saber, né, para poder tá colocando aqui pra gente, tá? Então, vamos começar aqui a 79. É uma questão que fala de Linux, tá? Mais uma vez, né, pedindo todos os diretórios do Linux, tá? Pra gente. Então, leitura obrigatória, né? Resumo obrigatório que a gente conheça todos os diretórios de Linux, né? Na realidade todos não, mas pelo menos os principais. Então ele pergunta assim, ó, o diretório de Linux que contém arquivos de dispositivos referentes ao hardware é denominado, né? Então, ele quer saber desses, né? Qual é o referenciado a hardware, né? Então a gente vai ver de cara que é o dev, tá? A gente tinha que saber que era o dev. Mas a gente teria que saber os outros também, ok? Na próxima aula eu vou dar um resuminho de cada um desses nossos diretórios, tá bom? Então até mais.